Capítulo 8. O papel da mãe. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Efésios 5:22. Desde o princípio, no capítulo 4 de Gênesis, a família, a primeira instituição ordenada divinamente, está sob ataque. O primeiro filho nascido, Caim, cresceu e matou o irmão mais novo, Abel. E no fim do livro de Gênesis, a crônica da humanidade primitiva aparece. Quem é quem de famílias disfuncionais. Não apenas aquela primeira família foi desfeita pela rivalidade entre irmãos. Nas gerações que se seguiram, praticamente todos descendentes deles também se envolveram em outros pecados com uma velocidade alarmante. A linhagem familiar de Caim é traçada na segunda metade de Gênesis 4. Ali encontramos Lameque. Evidentemente o primeiro polígamo, que matou uma pessoa e escreveu um poema para uma de suas esposas se gabando do fato. A linhagem familiar de Adão é traçada posteriormente em Gênesis 5. Ali encontramos pela primeira vez Noé, patriarca da única família que Deus preservou quando destruiu o mundo inteiro por causa da busca irredutível da humanidade pelo mal. Contudo, mesmo a família de Noé não é modelo de valores familiares. Gênesis 9 relata como Noé ficou embriagado. Enquanto ele estava em um estupor catatônico, um de seus filhos, Cã, revelou a nudez de Noé e se gabou disso com seus irmãos. A reação do pai foi amaldiçoar Cã e toda a sua descendência. A geração de Noé também não se comportou especialmente bem. Todas as nações que ela gerou logo adotaram as características do paganismo: poligamia, luxúria, adultério, incesto e uma série de outras abominações continuaram a dominar a família humana. Na verdade, os mesmos pecados que haviam corrompido a humanidade antes do dilúvio continuaram em pleno vigor depois dele. Compare Gênesis 6:05 com 8:21. Não demorou muito, e Deus julgou o mundo novamente, dessa vez confundindo as línguas em Babel. Então, Deus chamou Abraão. Ele é o paradigma da fé, mas sua vida familiar não é nem um pouco exemplar. Ele e sua esposa Sara planejaram gerar uma descendência por meio de uma união sexual ilícita entre Abraão e a serva de Sara, Agar. O filho gerado por essa união foi Ismael, que competia com seu meio-irmão Isaque pelo afeto de Abraão, dividindo a família. Os filhos gêmeos de Isaque, Esaú e Jacó, tornaram-se rivais amargos, estabelecendo conflito também naquela geração da família. Na geração seguinte, os filhos mais velhos de Jacó venderam José, seu irmão mais novo, como escravo e mentiram a seu pai sobre isso. Sem exceção, todas as gerações de Gênesis tiveram sua cota de problemas familiares. Mas Deus é fiel. Por intermédio de uma geração problemática após a outra, ele manteve a linhagem da promessa messiânica. Viva apesar de tudo, não por causa de como as famílias eram, mas apesar disso. Há um contraste interessante entre o princípio e o fim de Gênesis. O livro começa com as palavras: no princípio criou Deus, 1 hora e 1 minuto, mas termina com as palavras: num sarcófago no Egito, An 50:26. O capítulo de abertura de Gênesis trata da criação, o capítulo de encerramento é sobre a morte. No princípio, Adão é colocado em um lindo jardim cercado de vida e de bênçãos divinas. No fim, o corpo de Jacó é enterrado em uma caverna com os corpos de Abraão, Sara, Isaque, Rebeca e Lia, e a família na qual a linhagem messiânica residia estava no exílio, no Egito. A totalidade do livro de Gênesis é sobre como o pecado destrói o que Deus criou para ser bom. E um dos temas que se salta aos olhos ao lermos sobre o declínio da humanidade em Gênesis é o terrível preço que o pecado cobra à instituição da família. Desde o tempo em que Adão pecou e manchou toda a raça com a corrupção até os dias atuais, as famílias têm passado por lutas. Na verdade, os problemas familiares são inerentes à maldição do pecado de Adão. Deus dirigiu este aspecto da maldição a Eva, a mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. O Gênesis 3:16, grifo do autor. Além do aumento da dor do parto, a mulher teria de carregar a frustração de uma luta perpétua entre ela mesma e seu marido no relacionamento matrimonial. Compare a frase destacada do versículo citado anteriormente com uma expressão semelhante em Gênesis 4:07, que usa palavras e construções parecidas tanto em português quanto em hebraico. O pecado está à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Grifo do autor. O desejo mencionado em Gênesis 3:16 não é o desejo sexual ou emocional da mulher pelo marido. É o desejo ilícito de usurpar a liderança dele. É exatamente como
Desejo do pecado de nos dominar, descrito praticamente nas mesmas palavras em 4 horas e 7 minutos. A palavra hebraica traduzida como desejo em ambos os versículos é teshuka, que vem de uma raiz árabe que significa compelir, tentar controlar. Além do mais, a palavra para dominar tanto em Gênesis 3 horas e 16 minutos quanto em Gênesis 4 horas e 7 minutos é diferente das palavras hebraicas usadas em Gênesis 1 hora e 28 minutos, em que Deus ordenou pela primeira vez Adão a sujeitar a terra e a dominá-la. Adão recebeu um domínio legítimo sobre sua mulher, mas sob a influência do pecado ele corromperia esse domínio. Há um tipo de governo totalmente diferente, despótico. Compare as duas passagens. Novamente. Em Gênesis 4 horas e 7 minutos, Deus estava advertindo Caim de que o pecado queria controlá-lo, mas que ele devia adquirir a soberania sobre o pecado. Usando uma expressão paralela em Gênesis 3 horas e 16 minutos, o Senhor estava advertindo Eva de que uma das consequências amargas de seu pecado seria uma luta perpétua com seu marido. Ela tentaria usurpar a autoridade dele, e ele responderia tentando impor um domínio despótico e autoritário sobre ela que anularia, algo jamais intencionado por Deus. Vemos essas mesmas consequências em operação no fracasso de milhões de famílias. Nos dias atuais, as mulheres tentam assumir o comando e reverter a ordem divina no lar, e os homens reagem com uma autoridade dominadora e tirânica que Deus nunca lhes concedeu. Em outras palavras, os conflitos entre maridos e esposas são frutos do estado caído da humanidade. E isso é uma verdade, exatamente da mesma maneira que o mau comportamento de uma criança é uma demonstração da perversidade dela. Você talvez pergunte em que chance tem o casamento, e a resposta é pouca, principalmente para as pessoas sem Cristo. Hoje, a instituição do casamento enfrenta um perigo particular com a ascensão do movimento feminista. Muitas feministas radicais têm exigido abertamente o fim do casamento como instituição. Por exemplo, um documento que ajudou a moldar a agenda feminista moderna, a Declaração do Feminismo, fazia a seguinte afirmação: o casamento existiu em benefício dos homens e tem sido um método sancionado legalmente de controle sobre as mulheres. O fim da instituição do casamento é uma condição necessária para a liberação da mulher. Portanto, é importante que encorajemos as mulheres a deixarem seus maridos e a não viverem individualmente com homens. Agora sabemos que foi a instituição do casamento que falhou conosco, e devemos trabalhar para destruí-la. É lógico que a maioria das feministas se expressa de modo mais sutil do que esse. Em vez de exigir o fim do casamento em si, elas simplesmente negam o dever da mulher de se submeter ao marido. Impelidas pelo mesmo desejo de usurpar a autoridade de seus maridos inerente à maldição de Gênesis 3 horas e 16 minutos, elas não ficarão satisfeitas com a igualdade espiritual que a Bíblia diz existir entre marido e mulher. Elas estão determinadas a erradicar completamente a autoridade e a submissão do casamento. Embora esse objetivo possa parecer meramente igualitário e justo, na verdade é uma receita para o caos. Elimina a coesão da unidade familiar e estabelece a anarquia, sem ninguém no comando e todos simplesmente fazendo o que é certo aos próprios olhos. Reverter as linhas de autoridade bíblicas em uma família não elimina os conflitos, apenas os multiplica. Como observamos no capítulo anterior, há um verdadeiro sentido no qual maridos e mulheres, e nesse sentido todos os cristãos também, devem se submeter uns aos outros. Efésios 5 horas e 21 minutos. Também há uma igualdade espiritual entre maridos e esposas no casamento. Eles são co-herdeiros da graça da vida, 1 Pedro 3 horas e 7 minutos. No corpo de Cristo, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus, Gálatas 3 horas e 28 minutos. Portanto, há uma espécie de igualdade que coloca o marido e a esposa em uma posição de equidade diante de Deus. Essa igualdade espiritual, porém, não elimina a necessidade de uma estrutura de autoridade na família. Portanto, a Bíblia estabelece essa ordem de modo inconfundível. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, em Efésios 5, 22 e 23. Assim, o marido recebe autoridade no casamento, e a esposa é ordenada a seguir sua liderança. De forma semelhante, os pais recebem autoridade na família, e os filhos são ensinados a segui-los. Há uma verdadeira igualdade espiritual entre todas as partes. A esposa pode estar no mesmo nível intelectual que o marido ou ser mais sábia, os filhos também podem ter dons e talentos que são iguais ou superiores aos dos pais. Mas esse tipo de igualdade não anula as importantes diferenças ordenadas por Deus entre os papéis. É evidente que a palavra de Deus é muito clara a respeito disso, determinada
A autoridade, acompanhada de uma responsabilidade correspondente, é intrínseca ao papel adequado do marido. E a esposa deve se submeter a essa autoridade. Como vimos no capítulo anterior, a responsabilidade do marido inclui o dever de sustentar, proteger, abrigar, alimentar e cuidar de sua família e de sua esposa em particular. Com essa responsabilidade vem a autoridade a qual a esposa é ordenada a se submeter. A medida extra de responsabilidade e a medida extra de autoridade estão inextricavelmente ligadas. O marido deve carregar nos ombros a responsabilidade de sustentar a família, e com essa responsabilidade vem a autoridade para tomar decisões sobre a administração das finanças domésticas. Se é dever do homem proteger sua família e fornecer um lugar para que eles vivam, ele também deve receber autoridade em todas as decisões relacionadas a essas questões. Não há nada que proíba um homem de buscar o conselho de sua esposa sobre onde a família deve morar, que oferta de trabalho ele deve aceitar, se a família deve participar desta ou daquela atividade, ou uma série de outras decisões semelhantes. Na verdade, o homem que não está interessado na opinião de sua esposa é um marido tolo e indiferente. Contudo, as decisões finais definitivamente são prerrogativa do marido, porque ele é o único que prestará contas a Deus pela administração de sua família. A mulher recebe a ordem de se submeter. Esse ponto é tão fundamental para os deveres da esposa que o apóstolo Paulo enfatiza como uma das lições fundamentais que as mulheres mais velhas da igreja devem ensinar às mais novas, assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada, em Tito 2, 4 e 5. Colossenses 3:18 ecoa a mesma ideia: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. O apóstolo deixa claro que esse comportamento não é uma preferência cultural, é um mandamento do próprio Deus. A submissão da esposa convém a quem está no Senhor. A palavra grega traduzida como convenha é aneco, que fala de algo que é próprio, adequado. Paulo usa a palavra apenas em duas outras passagens em suas epístolas. Uma delas é em Efésios 5:04, onde ele diz que as obscenidades e os gracejos imorais entre os santos não são convenientes a aneco. A outra é no capítulo 8 de Filemão, onde ele diz a Filemão para ordenar o que convém. Aneco. Em cada caso Paulo emprega o termo para impor obediência ao que a convém, ou para proibir a prática do que a não convém. Em termos paulinos, então, dizer que algo convém a aneco equivale a declarar que esse algo é um princípio obrigatório da lei moral de Deus. O dever da esposa de se submeter ao marido, portanto, não é opcional. A submissão é um aspecto obrigatório de seu papel como esposa e mãe. E violar ou abandonar esse princípio é minar o fundamento da própria família. Provérbios 14:01 diz: a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Uma das maneiras mais garantidas de destruir uma família é abandonando a estrutura de autoridade que Deus estabeleceu para ela. Precisamos abordar esse assunto francamente e admitir que até mesmo os cristãos ficam confusos em relação a como o equilíbrio autoridade e submissão deve funcionar no casamento. Não existem limites para o dever da esposa de se submeter? E se o marido não for cristão? Essa submissão torna a mulher uma cidadã de segunda classe? Isso quer dizer que todas as mulheres devem se submeter aos homens em geral? Vamos mergulhar mais fundo nesse assunto lidando com algumas das perguntas mais fundamentais acerca da submissão da esposa. A quem ela se submete? Em primeiro lugar, a quem a mulher se submete? Todas as mulheres devem se submeter a todos os homens? As mulheres são uma classe sob a autoridade dos homens? A Bíblia é muito clara a respeito disto: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Efésios 5, 22,24, grifo do autor. A mesma frase é repetida praticamente em todos os versículos que ordenam que as esposas obedeçam: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido. Colossenses 3:18, grifo do autor. As mulheres mais velhas devem ensinar as mais jovens a serem as sujeitas a seus maridos. Ver Tito 2:05. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido. 1 Pedro 3:5, grifo do autor em todas as citações anteriores.
Por vezes seguidas, a Bíblia enfatiza este princípio: as esposas devem se submeter a seus maridos. Minha esposa não tem o dever de se submeter a qualquer outro homem. Apenas pelo fato de ele ser um homem e ela ser uma mulher. Se um homem acredita que sua masculinidade lhe dá uma autoridade natural sobre todas as mulheres, ele não compreendeu a palavra de Deus. Na verdade, a única instituição fora do casamento na qual Deus limita expressamente a hierarquia e a liderança do homem é a igreja. Os homens, e não as mulheres, devem ter a autoridade de ensino e a autoridade administrativa na igreja. Paulo diz: a mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. 1 Timóteo 2, 11 e 12. O contexto do versículo mostra que Paulo se refere aos papéis de liderança na igreja. Ele está dizendo que, na igreja, as mulheres não devem assumir funções que envolvam ensinar aos homens, assim como não lhes é permitido assumir posições de autoridade administrativa sobre eles. O apóstolo continua com o tema da liderança da igreja nos versículos que se seguem, dando os requisitos para aqueles que ocupam posições na igreja. Ao delinear essas diretrizes, ele deixa claro que os presbíteros e diáconos devem ser homens fiéis, ver 1 Timóteo 3, 1, 13. Então, em 1 Coríntios 14, 34 e 35, ele escreve: permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar, e antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Em todas as partes nas quais a Bíblia fala sobre os papéis de liderança na igreja, ela se refere ao homem. Nada na Bíblia sugere, entretanto, que toda mulher deve se submeter a todos os homens em todas as situações. No contexto da igreja, as mulheres são chamadas a se submeterem aos homens, pois Deus colocou a igreja sob sua supervisão. Mas observe que os outros homens na igreja também têm ordem de se submeter aos pastores do rebanho, ver Hebreus 13 horas e 17 minutos. Nenhuma parte da Bíblia diz que a mulher deve tratar todos os homens na igreja como se eles estivessem em posição de autoridade sobre ela. Nem que os homens têm qualquer autoridade sobre as mulheres que não são suas esposas. A mulher deve se submeter apenas aos homens que tenham autoridade legítima sobre ela. No contexto da igreja, seriam os presbíteros. No contexto do casamento e da vida em família, seriam o seu marido. Lembre-se de que a responsabilidade do marido de cuidar de sua esposa e alimentá-la é o que justifica a sua autoridade sobre ela. Os homens que não têm essa responsabilidade pelo bem-estar de sua mulher não têm o direito de pretender ter autoridade sobre ela somente pelo fato de serem homens. Até os presbíteros da igreja não têm autoridade para se intrometer na família e exercer autoridade sobre uma mulher no contexto de sua casa e de sua vida familiar, a não ser que ela esteja envolvida em alguma transgressão clara da Bíblia que exija o tipo de disciplina prescrito em Mateus 18. Os presbíteros não têm autoridade intrínseca para tomar decisões pessoais pelos membros da igreja nem direito de lhes dar ordens com respeito a questões que fogem ao ensino bíblico. A autoridade deles abrange o ministério da igreja, o ensino e a ministração da palavra de Deus. Eles não têm jurisdição sobre os assuntos privados dos membros do rebanho. Na verdade, observe que Paulo diz que se as mulheres tiverem perguntas sobre o ensino na igreja, que perguntem a seus maridos. Em casa, 1 Coríntios 14 horas e 35 minutos. Portanto, até a tarefa de responder às perguntas espirituais da mulher é dever de seu marido, e não prerrogativa automática dos presbíteros de sua igreja. Uma das grandes desvantagens de uma esposa que trabalha em tempo integral é ela muitas vezes é obrigada a se submeter a outros homens além de seu marido. A ordem dada por Deus é subvertida. Os choques entre a figura de autoridade da mulher no trabalho e a seu marido em casa são inevitáveis. Muitos patrões não têm escrúpulos em exigir a uma mulher que sacrifique suas prioridades no lar. Isso é especialmente verdade se ela precisa fazer viagens de negócios, ela é tirada de casa, removida do cuidado e da autoridade de seu marido e colocada sob uma cadeia de comando totalmente diferente. Dessa forma, torna-se praticamente impossível para a maioria das mulheres com o emprego cumprir a ordem de estarem ocupadas em casa, em Tito 2 horas e 5 minutos. As mães pagam um alto preço quando saem de casa para seguir uma carreira profissional. Elas não apenas deixam o papel que Deus projetou para as esposas, como muitas vezes precisam abandonar o papel de principal cuidadora dos próprios filhos, o mais importante desempenhado por elas.
Creio que um dos piores erros que uma mãe pode cometer é sacrificar o tempo dedicado aos filhos para seguir uma profissão. Entendo que essas não são opiniões populares ou politicamente corretas atualmente. Mas sou obrigado a ensinar o que a palavra de Deus diz. A Bíblia retrata a mulher ideal como a mantenedora do lar que está sujeita a seu marido, não como uma mulher executiva cuja família ocupa o segundo lugar. A esposa independente que trabalha se tornou o principal símbolo da rebelião da mulher contra a ordem de Deus. Mais de 50% de todas as mulheres agora estão no mercado de trabalho. Os números ultrapassam os 50 milhões de mães trabalhadoras. A maioria delas tem filhos em idade escolar, ou mais novos. 2 entre cada 3 filhos de 3 a 5 anos de idade agora passam parte do dia em instalações fora do lar. Suas mães abdicaram do papel materno em favor de uma carreira ou de realização pessoal. O governo dos Estados Unidos agora oferece redução de impostos às creches para que as mães possam trabalhar, e as consequências dessa medida para os casamentos e para as famílias têm sido absolutamente devastadores. Essas mães, na verdade, abandonaram o lar. Elas se retiraram da supervisão de seus maridos e estão lutando pela independência no mercado de trabalho. Nesse processo, muitas rejeitaram o lar, os filhos e os maridos em todos os sentidos, optando pelo divórcio quando os conflitos entre a carreira e a família se tornaram grandes demais. Eu também identifico a síndrome da mãe trabalhadora como um dos motivos mais importantes pelos quais tantos pais e mães modernos estão confusos quanto a como criar seus filhos. Tendo abandonado algo tão fundamental quanto a ordem de Deus para o lar, como eles podem esperar encontrar alguma metodologia eficaz para criar seus filhos? Quando uma mãe abdica da ordem de Deus, toda a família sente os resultados. O projeto de Deus para a mulher é estar no lar, ser submissa a seu marido, cuidar de seus filhos e atender às necessidades de sua casa. As mães que querem ser mães de sucesso não podem desprezar essas tarefas e esperar ter a bênção do Senhor na criação dos filhos. Ser mãe não é uma tarefa de meio expediente. Ela não pode ser tratada como um trabalho secundário. A mãe, mais ainda do que o pai, deve estar dedicada a criar seus filhos em tempo integral. O lar é seu domínio. Alguns protestam dizendo que isso torna a mulher uma cidadã de segunda classe, removida da força de trabalho, extirpada de qualquer influência, incapaz de deixar sua marca no mundo. Mas a Bíblia diz o contrário. A maior influência de uma mulher é manifesta por meio de seus filhos. Ela é aquela que os influencia mais do que qualquer outra pessoa, inclusive o pai, por causa de sua presença constante no lar. Por meio desse papel sublime, ela é resgatada de qualquer condição de segunda classe. Creio que é exatamente isso que o apóstolo Paulo queria dizer em 1 Timóteo 2, 13 e 15. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão e salvar-se-á, todavia, dando à luz filhos. Se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Em outras palavras, o homem foi criado primeiro, mas a mulher caiu em pecado primeiro. Sua única primazia foi uma desgraça. Por causa da maldição, ela tende a ser relegada a um papel de subserviência sob um tipo tirânico de liderança. Apesar de tudo, ela se recupera da ignomínia dessa situação e do estigma de ter levado a raça humana ao pecado por meio de seu papel de influência como mãe que leva seus filhos à justiça. Ser mãe não é de modo algum uma tarefa de segunda classe. Os homens podem ter a autoridade no lar, mas as mulheres têm a influência. A mãe, mais do que o pai, é aquela que molda e forma aquelas pequenas vidas desde o primeiro dia. Ela os toma no próprio coração e cuida deles desde os primeiros instantes de suas vidas. À medida que eles crescem, ela é aquela que está presente na maior parte do tempo, curando suas pequenas feridas e conduzindo-os pelos problemas da vida, dia a dia. O pai geralmente aparece depois do trabalho para dar ordens e ser enfático. Ele pode brincar com as crianças, ensinar-lhes e discipliná-las quando necessário, e até ganhar o afeto delas nesse processo. Mas ele raramente ocupará o mesmo lugar da mãe no coração delas. Você já viu um jogador de futebol quando percebe que está sendo filmado? Ele inevitavelmente acenará e dirá: "Oi, mãe." Já vi isso 1000 vezes, mas nunca vi um só deles dizer: "Oi, pai." Conheço treinadores que me dizem que nunca recrutam atletas e eles recrutam as mães deles. Se a mãe gostar de você, você está dentro. Ninguém mais, nem mesmo o pai, tem esse tipo de influência. Mães, não permitam que ninguém as engane e as faça pensar que existe alguma coisa de ignóbil ou vergonhosa em ficar em casa e criar sua família.
Não acredite na mentira que diz que você é reprimida se trabalhar em casa em vez de trabalhar fora. Dedicar-se completamente a seu papel como esposa e mãe não é repressão, e é a verdadeira libertação. Multidões de mulheres acreditaram na mentira do mundo, vestiram um terninho, pegaram uma pasta, deixaram seus filhos em algum lugar para outra pessoa criar e entraram no mercado de trabalho, apenas para perceber 15 anos depois que elas e seus filhos têm um vazio no coração. Muitas executivas como essas agora dizem que gostariam de ter se dedicado à maternidade e ao lar. Dona de casa é o papel que Deus projetou para as mulheres ocuparem, ver Tito 2 e 5. Provérbios 31. Ele instruiu as esposas e mães a se submeterem a seus maridos, em vez de se colocarem sob a dominação de outras pessoas fora de casa. É ali, sob a autoridade de seu marido, que a verdadeira mulher de Deus floresce. É ali que ela encontra sua maior alegria. E é ali que ela exerce sua maior influência. Por que ela se submete? Porque as esposas devem se submeter a seus maridos. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Efésios 5, 23. Como vimos no capítulo anterior, o casamento é uma imagem. Uma lição objetiva sobre Cristo e a igreja. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, também o marido é o cabeça da esposa. A ordem em um casamento, portanto, é um emblema sagrado. Uma mulher que se recusa a se submeter a seu marido corrompe o significado da instituição divina. Além do mais, a submissão da mulher a seu marido é estabelecida na ordem da criação, é a ordem natural e adequada das coisas. O apóstolo Paulo, exigindo que as mulheres demonstrem atitudes submissas na adoração pública, escreveu: pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. 1 Coríntios 14 e 8 e 9. Ele emprega um argumento semelhante em 1 Timóteo 2,13, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Eis o ponto: Eva foi criada para ser ajudante de Adão, para fazer-lhe companhia, para apoiá-lo e encorajá-lo, para trabalhar ao lado dele. Ela foi criada com o propósito expresso de ser sua esposa e ajudante, não para ter uma vida independente dele. Até hoje o papel da mulher no relacionamento matrimonial é projetado para cumprir esses mesmos propósitos. Por quê? Porque Eva foi o presente da graça de Deus a Adão. O papel dela como sua mulher foi um símbolo da maravilhosa graça de Deus para o homem. A submissão de uma mulher a seu marido é uma expressão maravilhosa da graça divina. Quando ela abandona esse papel, é como roubar a graça de Deus de sua família. Deus projetou os homens e as mulheres para encontrarem sua maior realização na obediência aos papéis que ele lhes designou de modo soberano. Em outras palavras, a ordem de Deus no lar reflete seus propósitos cheios de graça, e não algum desejo sinistro de diminuir as mulheres. Como ela se submete? Como a mulher se submete? Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Efésios 5 horas e 24 minutos. Isso estabelece um padrão muito alto para a submissão da esposa. Ela deve se submeter a seu marido como a igreja se submete a Cristo. Como a igreja se submete a Cristo? Com o amor por ele como o principal motivo por trás de toda a obediência. Esse versículo não está colocando o marido no papel de Deus e transformando as esposas em escravas ignóbeis. A esposa não é lacaia do marido. Assim como a igreja não deve encolher-se de medo e se arrastar diante de Cristo. Em vez disso, o que essa relação requer é um coração disposto, em concordância, que elimina a rebelião arrogante e o desafio insolente. Mas também significa que a esposa não deve dar sua aquiescência com raiva ou com o espírito amargurado. Ela deve seguir seu marido por causa de seu profundo amor por ele, assim como a igreja segue Cristo por amor. Além do mais, ela deve obedecer porque ele é o cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Em nosso organismo, a cabeça dá a direção e o corpo responde naturalmente. Quando o corpo não reage corretamente à cabeça, o resultado é uma paralisia incapacitante ou convulsões descontroladas. De uma forma ou de outra, é debilitante para o corpo. Do mesmo modo, a esposa que não quer responder à direção de seu cabeça prejudica a própria capacidade de fazer as coisas corretamente. Contudo, submeter-se não significa perder a personalidade. Não significa que a esposa se torna um robô. Não significa que ela precisa se tornar insossa, sem vida e monótona. Não significa que ela deve sempre sufocar sua opinião. Mas significa que no fundo de seu
Coração deve haver um espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. 1 Pedro 3 horas e 4 minutos. A esposa que responde voluntária e amorosamente à liderança de seu marido com esse espírito honra seu senhor, seu marido, seus filhos, sua igreja e a si mesma. Até que ponto ela se submete? Por fim, até que ponto a esposa precisa se submeter? Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Efésios 5:24, grifo do autor. A autoridade no lar não é dividida entre o marido e a mulher. Questões familiares não são separadas em categorias e divididas, para que o marido tenha autoridade na área das finanças, mas a esposa tome as decisões com respeito aos filhos. A esposa realmente tem certa autoridade sobre os filhos, é claro, mas até nisso ela deve se submeter a seu marido. A autoridade final é designada por Deus a ele. Ele certamente é livre para consultar sua esposa, para delegar certas tarefas e decisões a ela, e para ceder aos instintos ou preferências dela no momento de decidir. No entanto, a verdadeira autoridade pertence ao marido. É ele quem prestará contas a Deus por sua omissão com sua família. A única limitação à autoridade do marido é sugerida pelo princípio de Colossenses 3:18. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Se a qualquer momento a autoridade do marido não a convier no sentido que o apóstolo dá a palavra, a esposa não é obrigada a se submeter. Observamos que o apóstolo Paulo usa repetidamente a palavra grega traduzida como a convém na aneco, para descrever o que é moralmente obrigatório, e a não convenha para o que Deus proíbe. Então, se o marido tentar usar sua autoridade para ordenar à esposa que faça algo contrário à palavra revelada de Deus, nesse momento ele ultrapassou os limites de sua autoridade, e a esposa não tem sequer permissão para obedecer-lhe. Esse mesmo princípio se aplica a todas as formas de autoridade. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Você deve se lembrar, por exemplo, de um incidente no livro de Esther, no qual a rainha Vasti se recusou a fazer uma dança obscena diante de uma multidão embriagada. Esther 1:12. Ela estava certa em se recusar. E quanto ao marido que é desobediente às coisas de Deus e indiferente a Jesus Cristo? A não ser que ordene que sua esposa desobedeça a Deus, ela ainda deve obedecer-lhe em todas as coisas. E se ele for cruel e frio? E se ele não for nem bom nem gentil? Ela ainda deve se submeter a ele? Na verdade, deve. De fato, se ela quiser ganhá-lo para o Senhor, sua obediência é absolutamente essencial. O apóstolo Pedro trata exatamente desse assunto. Em 1 Pedro 3:1-5. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido. Se seu marido é desobediente a Deus ou é incrédulo, mesmo que ele seja completamente hostil à sua fé e deliberadamente desobediente à palavra de Deus, Deus quer que você se coloque debaixo da autoridade dele, mais uma vez, exceto em qualquer área em que seu marido lhe ordene desobedecer a palavra de Deus. Sua obediência pode ser exatamente aquilo que irá ganhá-lo. Irritá-lo não é a maneira que Deus quer que você use para trazê-lo para Cristo. Intimidá-lo com versículos bíblicos também não é uma tática sábia. O testemunho mais eficaz que qualquer mulher pode dar aos olhos de um marido incrédulo é sua submissão mansa e tranquila a ele, v1, em uma casta conduta acompanhada pelo temor, v2. O adorno mais atraente de qualquer mulher é a virtude divina colocada contra o pano de fundo de um espírito manso e tranquilo de submissão. A verdadeira beleza em uma esposa nunca está nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas, v3. O que é realmente atraente é o ser interior, v4, adornado com uma beleza interior incorruptível e intensificado por um espírito submisso. Dando um exemplo piedoso para o marido incrédulo, a esposa submissa demonstra a ele o poder e a beleza do Evangelho por meio de seu efeito na própria vida. Esse é o meio mais poderoso que uma mulher tem de ganhar um marido desobediente ou incrédulo. Tudo isso é duplamente importante quando a esposa também é mãe. Pelo seu testemunho de submissão segundo a orientação de Deus, ela pode dar um bom exemplo
para seus filhos, dando-lhes um padrão para orar em Cristo em meio a um ambiente no qual Cristo nem sempre é honrado. O ideal, é claro, é que ambos os pais sejam mutuamente comprometidos com o padrão divino para a família, trabalhando juntos na ordem adequada para criar seus filhos na instrução e no conselho do Senhor. O pai modelo é alguém como Josué, que não é influenciado pela opinião popular ou por modismos, mas que está disposto a se levantar contra tudo que é carnal e comprometedor, falando com ousadia por toda a sua família. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué 24:15. E a mãe modelo é uma mulher como Ana, cujos anseios mais profundos são o bem-estar de seu marido e de seus filhos, que dedica sua família ao Senhor, ver 1 Samuel 1, e se dedica a cuidar dela. Marido e mulher, seu casamento é o lugar mais importante para viver em seu cristianismo. Se seu cristianismo for algo reservado apenas à adoração aos domingos, sua família fracassará. Mas se vocês viverem sua fé no meio de sua família, todos os dias, serão frutíferos, produtivos e abençoados por Deus. Se vocês se afastarem dos princípios da palavra de Deus, a vida de sua família será repleta de dor, decepção, tristeza, ira, ausência de realização e de todos os demais frutos da desobediência. Mas se vocês seguirem o padrão que Deus estabeleceu para a família, Ele promete lhes dar sua bênção. Criar filhos com sucesso. Criar filhos com sucesso é algo que não pode ser alcançado seguindo técnicas humanas e psicologia infantil. O verdadeiro sucesso na criação de filhos resulta somente da obediência fiel às instruções de Deus para a família. Não há lugar melhor, e certamente não há lugar mais importante, para viver sua fé do que em seu lar. E se seu lar não é tudo o que deveria ser, isso sem dúvida acontece porque os princípios da palavra de Deus não estão sendo seguidos. A família é o ambiente no qual sua devoção, fidelidade e consistência mais importam. É ali que tudo está em jogo. É ali que as maiores bênçãos podem ser alcançadas. Simplesmente não existe bênção terrena maior do que criar seus filhos de uma maneira que honre Deus, e depois vê-los crescer para honrar em Deus com as próprias vidas. Que Deus possa conceder essa bênção à sua família.